Primeira questão que a gente tem que entender sobre cultura é o que é cultura? Né? Todas as vezes que a gente entra num processo de estabelecimento de cultura, de negócios, nós temos que entender que nós estamos falando de comportamento. Toda cultura organizacional, ela fundamenta os comportamentos de uma PJ. Assim como uma pessoa física tem comportamentos aceitáveis e inaceitáveis, com base naquilo que ela acredita, no propósito que ela tem, nas prioridades que ela tem, nos valores que determinam os comportamentos dela, que conduzem ela a ter esses comportamentos com base em regras, em como elas tomam decisões, em como elas vão se reunir ali para analisar problemas, para resolver problemas, assim é com a PJ. Então, quando a gente olha para uma pessoa jurídica, nós temos que entender que a pessoa jurídica também tem comportamentos. Então, não é diferente. Nós temos que entender quais são as prioridades estratégicas, quais são todos os valores determinados dessa empresa e qual é o propósito dessa cultura. Com base nisso, nós vamos criar um conjunto de regras que vão estabelecer a forma a qual essas pessoas vão se relacionar. Qual que é a grande questão? Hoje, a maioria das empresas elas se inserem dentro de um mercado onde tem padrões. E esses padrões normalmente estabelecem padrões na cabeça dos profissionais. Quando a gente olha para isso, o profissional ele vai ter o filtro dele, aquilo que agrada mais ele, aquilo que agrada menos. Por quê? Porque ele quer moldar os comportamentos da empresa segundo aquilo que ele acha bom. E aí a gente tem um problema, porque quando uma empresa não tem uma cultura organizacional bem definida, a gente não consegue reter esses colaboradores. Porque cada pessoa física, com seus comportamentos aceitáveis e inaceitáveis, elas vão acessar essa PJ, essa empresa, e vão ali querer imputar a forma delas, a opinião delas, de certo e errado, de bom e de ruim, para ter atitudes, para ter ações e reações dentro das tarefas, das demandas e das funções que elas ocupam ali. Qual que é o problema disso? Que você não tem padrão. Então, quando eu gero uma cultura, eu desenvolvo uma cultura organizacional bem definida, onde todos esses conjuntos de regras, de padrões estão bem estabelecidos, os valores são bem transmitidos, bem definidos, bem estruturados, e a gente consegue treinar os colaboradores a perceberem essa cultura, nós conseguimos desenvolver um ambiente organizacional onde essas pessoas conseguem desenvolver as suas ações com base em crenças que a PJ tem e não sobre aquilo que a pessoa física tem. Quando a pessoa física olha para uma empresa e fala, ó, essa empresa aqui tem uma cultura bem definida. Olha que legal, por exemplo, você olha hoje para empresas como um PicPay da vida. Cara, a PicPay hoje você vai subir o elevador lá da sede de São Paulo, você vai subir, é muito legal, é interativo, você vai subindo e a cada andar que você vai subindo, os valores da empresa estão passando ali. O simples fato da PicPay decidir colocar isso dentro do elevador já traz uma referência sobre a cultura daquela empresa. Como que ele olha para a importância da cultura. Só que olha que interessante, os colaboradores da PicPay, elas olham para essa oportunidade, para essa tomada de decisão da gestão da PicPay, como algo que, poxa, elas valorizam mesmo a forma qual eu vejo esta empresa. Elas valorizam, a empresa valoriza a minha percepção de valor sobre aquilo que eles acreditam. Então, diante do propósito bem definido que a empresa tem e a forma a qual ela atua dentro do mercado, me interessa. Eu quero aprender, entender como que eles estão trabalhando ali dentro para serem produtivos como eles produzem, para crescerem como eles cresceram, para fazer com que todas as tarefas, as atividades fins da empresa se desenvolvem e com base nisso eu começo a gerar interesse cultural. Por exemplo, uma coisa que ficou muito famosa foi a cultura Google, foi a cultura Disney. Por quê? Porque eles estabelecem um padrão de comportamento muito bem definido que conduzem aquelas pessoas a um processo de crescimento. Por exemplo, a Disney, ela gera um processo de encantamento do cliente. Então, entender como esse processo acontece para a gente poder tirar insights, aprender, crescer como profissionais e ter uma mentalidade e um currículo até vinculado àquela empresa faz com que os colaboradores tenham interesse de estarem inseridos naquela cultura. Só que isso só foi possível
porque um dia aquela cultura foi estabelecida para que, consequentemente, a própria Disney conseguisse gerar essa percepção de valor do cliente. A mesma coisa com a Google. Por exemplo, você traz ali um estilo de gestão onde as pessoas elas têm mais autonomia, elas não têm horário pré-definido. Então, o foco da Google é 100% em produtividade, em entregas. Só que você vê que eles criam ali um processo de interação e integração que conduz eles a realmente desenvolverem atividades de forma intuitiva, se sentindo livres. Então, cada cultura de cada empresa determina um padrão que estimula esses colaboradores a quererem estar ali para aprender, para se desenvolver e para fazer parte de um grande resultado que esta empresa está gerando com o cumprimento do propósito dela. Então percebam, a estruturação de uma cultura organizacional, ela é um conjunto de fatores que estimula o colaborador a querer, a desejar estar ali por vários motivos e interesses próprios dele. Só que vinculando esses interesses próprios ao interesse e o cumprimento do propósito da PJ, da empresa. Então, esses são fatores e pilares iniciais e básicos para que a gente entre num processo de entendimento da importância da cultura para a retenção de uma empresa.